as feições dos pastorinhos, ou seja, as características deles, né? Nós conhecemos pouco, né? Muito pouco sobre eles. Os 3 pastorinhos eram crianças normais, né? Como a Alice, que está aqui, né, entre a gente, como a Clarinha. Então, tinham seus apegos, suas vaidades, suas brincadeiras de uma criança qualquer. A Jacinta, por exemplo, ela gostava muito de dançar. A Lúcia, às vezes, até repreendia ela, dava uns puxões de orelha, porque às vezes ela deixava as orações de lado e gostava muito de dançar, né, de bailar, como ela falava. Então, tinha, né, os apegos dela, os momentos de lazer dela. E o Francisco, ele gostava de tocar uma flautinha assim da época, que eu não me recordo o nome. Então ele era muito ligado à música e também à contemplação. Ele gostava de ficar na natureza. Ele se assemelhava até um pouco ao São Francisco de Assis, por ele ter esse contato com a natureza e também gostar muito de música, né? Começando pela Lúcia, e aqui eu tenho que frisar que eu não vou citar tanto sobre a Lúcia, porque no caso ela ainda não é santa, né? No caso só a Jacinta e o Francisco. Então eu vou mencionar um pouco menos sobre ela e mais sobre o Francisco e a Jacinta. A Lúcia, ela era mais velha, né? No caso ela era prima do Francisco e da Jacinta, que eram irmãos, e ela era mais velha. Sã e robusta, não era de feições delicadas, né? Ela tinha essa carinha meio de brava aí mesmo. Tinha grandes olhos pretos que brilhavam sob espessas sobrancelhas, mas não era nada carrancuda. Apesar da aparência dela, né, exterior, que parecia ser uma menina muito brava, muito séria, parece mesmo. Ela era muito meiga. E ela era muito feliz, ela gostava muito de criança. Isso eu também não... Quando eu comecei a estudar, uma coisa que eu não imaginava que ela gostava muito de criança, né? E isso também me atraiu, porque eu também gosto muito de criança e é uma particularidade que quase ninguém conhece, né? A irmã mais velha dela, gostávamos muito dela, porque ela era muito esperta, muito meiga. Quando já crescida, voltava a casa com o gado, ia deitar-se ao colo da mãe e, encostadinha, fazia-lhe muitas momiças. Momiças é carinhos, né? Gostava de cantar versos a Nossa Senhora e a que ela mais gostava era. No caso, esse versinho, ela que escrevia para Nossa Senhora e ela gostava de cantar. Então, para a gente ver como ela era realmente meiga, doce, apesar do exterior dela não aparentar tanto. No céu, um dia irei a ver. Virgem pura, tua ternura e de alívio ao meu penar. Noite e dia de Maria, a beleza hei de cantar. Esses dois aqui são o senhor Manuel Pedro Marto e a senhora Olímpia. São os pais do Francisco e da Jacinta. Ambos bem já senhores mesmo, eles já tinham casamentos anteriores, né? Eram respectivamente o Jacinta e Francisca o 6º e o 7º filhos dele e o 8º e o 9º dela, ou seja, já tinham muitos outros filhos, né, antes dos dois, que contraíram segundas núpcias, né, outros casamentos. A senhora Olímpia, ela teve o marido anterior, faleceu e ela veio se casar com o Manuel Pedro Marto. O Francisco nasceu em 11 de junho de 1908 e a Jacinta em 11 de março de 1910. E aqui o senhor Marto diz: 7 meses depois do nascimento da pequena, que é a Jacinta, veio a República a Portugal e depois de outra conta de 7 anos apareceu cá a Nossa Senhora. Então, dá pra ver, né, um espaço assim de tempo. O Francisco, né, comentando agora sobre a feição do Francisco. Ele não apresentava características tão rudes como a da Lúcia, né, aquela cara mais carrancuda. Ele tinha a carinha redonda, bochechuda, um tanto morena, a boca pequena, o mento, né, o queixo dele era mais proeminente. Na cor dos olhos, era mais parecido com a mãe, ele tinha um olhinho claro, assim como a Jacinta também. Ele era muito meigo, tinha uma boa saúde, era forte e também resoluto. Aí a dona Olímpia, a senhora Olímpia, né, a mãe do Francisco e da Jacinta, diz assim
sido um grande homem. Quando foi a pneumônica, que é a gripe pneumônica, gripe espanhola, né, que o levou, em cá a casa estava transformada num hospital. Então, assim, a casa deles, todas as famílias foram afetadas, e a casa deles parecia um hospital, elas diziam, né, porque era ele, a Jacinta também contraiu a doença, né, então o Francisco nunca afrontou para tomar os remédios. Então, que mostra, assim, a resolução dele mesmo, como ele era forte, como ele era homem, ele não negava, né, criança costuma negar remédio, ele não negava, ele aceitava, assim, tranquilo. Até pensamos que ele saísse bem da doença. Aí o pai dele comenta, e bem saiu ele, nosso Senhor levou-o para o céu, né, querendo ou não, ele saiu bem, foi para o céu, né, não continuou vivendo aqui na terra, mas ele foi para o céu, melhor ainda. Aí agora a Jacinta. A Jacinta, como Francisco, tinha o rosto redondo e feições de uma regularidade perfeita. Vários livros assim, que eu já li, né, disse que ela era uma menina muito bonitinha, assim, ela tinha sobrancelhas mais cerradas. Obrigada. Ela tinha sobrancelhas mais cerradas, só que ela tinha uma expressão muito doce, né? Tinha os olhos claros. E aqui a mãe dizia que ela sempre usava um casaquinho bem claro, uma saia de chita, né? Uma sainha bem abertinha e sapatinhos. Esse era o exterior dela. O interior, com certeza, era muito melhor. Ela possuía uma alma muito sensível, como nós vamos também verificar a seguir. Agora, comentando brevemente sobre a gripe espanhola, né? Aconteceu em meados de 1918, né? Onde toda a população de Portugal começou a sofrer essa epidemia da época. A gripe pneumônica, ou a gripe espanhola, né? Ela atingia assim, rapidamente e já deixava todos os rastros dessa doença, né? Que era uma doença muito forte e muito contagiosa. A mortalidade era altíssima, houveram mortes em praticamente todas as famílias de Álgestra, que é a cidade deles, né? E o governo proibiu de tocar os sinos da igreja. Por quê? Porque os sinos, eles deixavam as famílias ainda mais desesperadas. Então, cada morte, né, tocava-se o sino da igreja. Então, o governo proibiu para que isso não ficasse mais angustiante, né? Então, você imagina a situação da época. O pai da Jacinta conta que a todo momento passavam-se caixões na porta de sua casa. Imagina um pai, né? Um pai de família lá com seus filhos todos doentes e vários caixões passando, né, na frente dele. Né? Aumenta o desespero, aumenta o pavor, com certeza. E dessa doença, da gripe espanhola, vão falecer o Francisco em abril de 1919, o pai da Lúcia em julho de 1919, a Jacinta em fevereiro de 1920, e somente a Lúcia não foi afetada pela gripe espanhola, né? E em 1921 ela entrou para o Colégio das Irmãs Doroteias. Isso aí cumpre realmente a profecia de Nossa Senhora, que somente a Lúcia ia ficar aqui na Terra mais um tempo, né? Como ela disse, Lúcia, tu ficas cá mais um tempo, e o Francisco e a Jacinta vão para o céu, né? Então realmente se cumpriu isso, ela viveu mais. Agora entrando realmente no objetivo do nosso estudo, né, que é a oração e o sacrifício. O intuito aqui não é apenas mostrar como era bonita a vida deles, porque realmente era e todo mundo sabe, mas trazer isso para a nossa vida, né? Aqui tem essa imagenzinha aqui de Santa Jacinta, né? Sofro tudo por nosso Senhor para reparar as ofensas feitas contra o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Realmente esse era o anseio de Santa Jacinta, né? Especialmente dela, porque ela era considerada a amiga do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ela sempre citava o Imaculado Coração de Maria, tudo em reparação do Imaculado Coração. Então ela tinha esse apego assim maior. E aqui eu recordo uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, né, que diz que na escola da Santíssima Virgem Maria, uma alma progride mais em uma semana do que um ano fora dessa escola. Então foi com certeza o que aconteceu com os pastorinhos, né? Eles progrediram muito rapidamente em santidade.
e sobretudo com Francisco e a Jacinta, né? Para quem não sabe, a Lúcia ainda não é santa, né? Então eles tiveram, assim, apesar deles serem os mais novinhos, eles cresceram muito mais rapidamente em santidade. A Jacinta se ergueu às alturas de santidade em 1 ano, o que um santo fez em toda a sua vida. Para você ver, vamos pegar um santo aí, São João Bosco, né? Foi assim, gradativamente, né, o processo dele. A Jacinta, com 6 aninhos de idade, conseguiu em 1 ano o que um santo conseguiu a vida inteira, né? E isso não é tão divulgado, né? Eu acho que muitas pessoas veem, nossa, é só uma criancinha fofinha que tinha virtudes, mas ela tinha uma alma muito penitente, muito forte, né? E Nossa Senhora foi uma verdadeira diretora espiritual dos pastorinhos. Conduziu-os pelos caminhos da oração e do sacrifício. E aqui eu grifei a oração e o sacrifício porque é isso que falta nas nossas vidas, né? Eu falo nossas, eu me colocando assim como a mais miserável de todos, porque isso também falta em mim. A oração e o sacrifício. Isso eu acho que é o centro de todos os problemas, né? Dos problemas atuais que nós passamos. E eles tinham atos heróicos. Desde a primeira aparição, em 1917, eles faziam atos muito heróicos. E isso é de conhecimento de todos, creio eu, né? Que eles ficavam tempos muito grandes de oração prostrados em terra, com a cabecinha baixa mesmo, né? E ficava ali, às vezes, debaixo de sol, né? No meio de pedras. Então, assim, um ambiente que não era tão confortável realmente, né? Às vezes a gente está rezando o terço, de joelhos já começa a incomodar e já quer levantar, né? Tem pessoas que só rezam o 5º mistério, né? De joelhos, quando vai terminar. Então você imagina eles ficavam ali no chão sujo mesmo, cheio de declínios. Então, realmente era incômodo para eles, ainda mais crianças. Eles tomavam água suja, água barrenta mesmo, né? Muitos livros contam que talvez isso que tenha piorado ainda mais a situação da Jacinta, em especial, porque ela era mais frágilzinha, mais magrinha, e ela ainda tomando essa água, imagina, né? Uma criança que não tem tanta imunidade assim, né? Muitos dizem, mas era um sacrifício que eles faziam com muito amor. Ficar sem comer durante o dia inteiro, igual a do mais áucero cartucho, né? Eles, imagina, né? Os cartuchos que ficam jejuns muito prolongados, eles faziam isso com 6, 7, 10 anos de idade, né? É algo assim, não é inimaginável, né? Hoje em dia uma criança fazer. Crucificavam o corpo. A Jacinta, em especial, ela tinha uma paixão muito grande por penitência. Ela, sempre que ela via uma coisa que daria para você fazer uma penitência, ela fazia. Uma corda áspera, ela amarrava na cintura para machucar. Uma urtiga, né, aquela plantinha que coça. Certa vez estavam os 3 passeando, aí ela viu assim, comentou: Lúcia, olha só, isso arde. Vamos bater nas nossas pernas para que isso seja pela conversão dos pecadores. Então, olha a cabeça que, né, uma criança tem. Realmente é algo incrível. E davam merenda aos pobrezinhos, né? Muitas vezes eles estavam com muita fome, voltando da escola ou pastoreando realmente, e eles evitavam comer para dar esse alimento para os que estavam passando ali na rua. Ou para as ovelhas mesmo, um pedaço de pão, assim, eles não comiam, eles davam para quem estivesse passando. E faziam isso todos os dias. E tudo isso pela conversão dos pecadores. Aí aqui eu coloquei, né, para a gente pensar mesmo. E nós, a menor das contrariedades, nos tira a paz e nos faz murmurar, né? Às vezes a gente, sei lá, no almoço a gente chegou em casa, a mãe ou só tinha jiló para você comer. Jiló e ovo, vamos supor. Ah, poxa vida, eu queria comer uma lasanha agora. E fica emburrecido. Ah, eu não queria comer isso. Come de mau gosto, né? Come meio emburrecido. Então, a menor das contrariedades nos tira essa paz, né? Ou então, quando a gente fica sem comer, fica longo tempo de jejum, realmente que a gente está na rua, não tem dinheiro, poxa vida, eu tô mal-humorado porque eu tô com fome, né? Então, assim, pra gente ver que as menores coisas realmente nos atingem de forma tão intensa que nem não deveria atingir. As aparições
aparições do anjo de Portugal. As aparições do anjo foram uma espécie de preparação dos pastorinhos para tudo que eles iam experimentar no futuro. A irmã Lúcia, né, a maiorzinha, conta que a visão do inferno horrorizou tanto a Jacinta que todas as penitências e mortificações que ela fazia era para conseguir livrar de lá do inferno algumas almas. Olha a pureza, né, de coração dela em fazer isso. E a pequena Jacinta compreendeu e deixou-se possuir por um extraordinário espírito de mortificação e penitência, como eu já citei. Essa aqui é uma imagem, né, uma fotografia real da época, foi tirada assim que acabou a aparição. Realmente Nossa Senhora mostrou o inferno para eles. Inclusive a Jacinta, ela passou mal com essa visão, passou mal mesmo, ela ficou tão assustada que ela ficou fora de si, ela ficou com muito medo. E um soldado da época, militar, carregou ela nos braços, né, porque tadinha, ela perdeu as forças mesmo após essa visão, né, e conta-se que se não fosse essa promessa de Nossa Senhora de que realmente iria levar eles para o céu, eles teriam morrido de susto. Morrido de medo, né? De medo. Se não fosse Nossa Senhora falar que eles iam para o céu. Né? Então Nossa Senhora já falou que ia mostrar, mas já deixou, né, isso resguardado, de que eles iriam para o céu. Né? Hoje em dia não pode falar de inferno para criança. Exatamente. Nossa Senhora mostrou. Não, bem lembrado. Realmente isso é um ponto que eu ia comentar. Imagina, na catequese hoje em dia os catequistas não falam de inferno para as crianças. O padre Rodrigo Marinho que fala, Nossa Senhora não seria catequista hoje em dia. Exatamente, né? E os padres não falam nas homilias, né? Com medo de, não, vou assustar os fiéis, né? Como se isso não existisse, o inferno, como se não existisse o céu também. Nem sei o que estão falando mais nas homilias, porque não tem nem pé nem cabeça às vezes, mas realmente é algo que deveria ser dito, né? Principalmente para as crianças, para elas já crescerem com esse sentimento de essa necessidade de reparar os corações de Jesus e de Maria e de salvar as almas também. Na época, Jacinta tinha apenas 6 anos de idade e com frequência ela sentava-se no chão ou em alguma pedra e dizia: imagina, vamos supor, Jacinta estava brincando, ela gostava de dançar, ela estava brincando, né? Brincadeira da época de criança. E aí do nada ela sentava numa pedra e ficava pensando: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E as pessoas lá vivas a arder como a lenha do fogo. Meio trêmula ajoelhava-se de mãos postas e rezava a oração que Nossa Senhora lhes tinha ensinado: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Você vê o toque de criança dela, sempre falava alminhas, então tudo para ela era muito puro, né? E ela tinha essa dor mesmo, essa necessidade de livrar as almas do inferno. Esse daqui é um vídeo que é retirado do filme Nossa Senhora de Fátima, dá para encontrar ali no YouTube também, é só digitar mesmo o título. Deixa eu ver se... The apparition of the 13th of A July imagem ficou meio was different. É do sol, né? The lady appeared just as she had before. But this time, there was a sadness about her. And when she opened her hands, it was not heaven's warmth that embraced us. He will punish the world with a second world war within the next generation. To prevent this, she would come
will spread their communism throughout the world, Foi o que aconteceu. causing war, famine, and persecutions of the church. The good will be martyred. The Holy Father will have much to suffer. Essa parte do empresário foi realmente isso que eles viram. Above us, we saw an angel shout, "Penance, penance, penance." He pointed the swords towards the earth, as if to set the world on fire. But the flames were stopped by the splendor that Our Lady radiated towards him. She said, "In the end, her Immaculate Heart will triumph, and a period of peace will be granted to the world." That's my daughter. We're going to E essa daqui é uma fotografia também da época, né? Realmente pegaram o momento exato que eles tiveram essa visão do inferno, né? A carinha deles já assustados. Essa visão foi momentânea e a Santíssima Virgem preveniu as crianças antes de conceder a visão, né? Como eu citei anteriormente, na primeira aparição, de levá-los para o céu. E aí a Lúcia comenta: se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Essa visão do inferno e a visão do anjo, que diz penitência, 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 concederam aos três pastorinhos a visão espiritual de que, especialmente em nossos tempos, é urgente fazer penitências, jejuns e sacrifícios pela conversão e salvação dos pecadores, pois são muitas as almas que vão para o inferno por não ter quem reze e faça sacrifício por elas. Né? Isso cabe a nós também, né? Tanto as almas, né, que estão perdidas já e as almas que estão no purgatório também. Elas precisam das nossas orações e nós não nos lembramos disso. Nós somos egoístas nesse ponto, a gente não reza por elas, né? E talvez um dia a gente que precisa de oração também. As penitências. Com o tempo, os três pastorinhos encontravam sempre formas de fazer cada vez mais duras penitências. Certo dia, as crianças levavam as ovelhas por um caminho, no qual Lúcia encontrou um pedaço de uma corda grossa e áspera. Por brincadeira, atou a corda a um dos braços e não demorou a notar que a corda machucava. Disse então aos primos: "Olhem, isso faz doer. Podíamos atá-la à cinta", né, que é a cintura, e oferecer a Deus sacrifício. As pobres crianças logo aceitaram a ideia da prima e imediatamente a dividiram em três e a ataram à cintura. Nossa Senhora precisou até mesmo intervir para acalmar um pouco essas penitências, porque a Jacinta e o Francisco, que eram os menorzinhos, eles estavam até dormindo, a Lúcia não. Mas os dois, eles estavam dormindo com essa corda na cintura e estavam realmente ficando em carne viva, porque isso apertava, era áspero, então realmente machucava de sangrar. E Nossa Senhora precisou intervir, né, para que eles não usassem essa corda para dormir. Então você imagina, Nossa Senhora até precisou parar e falar: não, penitência tá exagerada demais, pelo menos para dormir você não usa. Entendeu? Então, realmente, como eles tinham essa sede de penitência e de sacrifício. A Jacinta, ela sempre tomava a iniciativa. Né? No lugar onde eles moravam, tinha uma mulher que ela sempre difamava, falava mal, né, contra eles, não acreditava, achava que era besteira, os insultava. Então, num desses encontros que eles tiveram com ela, a Jacinta disse a Lúcia: "Temos que pedir Nossa Senhora e oferecer-lhe sacrifícios pela conversão dessa mulher. Diz tantos pecados que não se confessa vai para o inferno." Então, olha só a inteligência. Eles sabiam que tudo que ela estava falando era besteira e muitas vezes acompanhados de palavrões mesmo, de difamações, e eles sabiam que isso precisava da intervenção deles, né? Precisava da oração, porque
porque senão ela ia para o inferno. E a bondade deles não deixou, né? Eles rezaram muito por ela. E aí por diante a mulher, ela não insultava as 3 crianças, mas pedia continuamente que rezassem por ela, né? E rezassem para Nossa Senhora para que lhe fossem perdoados seus pecados. Porque conta-se uma vez que a Jacinta estava brincando e ela estendeu as mãozinhas para o céu e começou, né, a fazer os seus colóquios de amor com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. E aí essa mulher viu e achou assim tão bonito que ela falou, realmente estou falando com santos, pequenos santos. E aí ela pediu para que rezassem, né? Ela se converteu realmente com o exemplo de vida deles. E aí, se a gente pudesse dar um apelido para cada um deles, né, em especial o Francisco e a Jacinta, o Francisco nós daríamos o nome de Consolador do Coração de Jesus Cristo. As palavras do anjo na terceira aparição, consolai o vosso Deus, impressionaram muito o Francisco. E aí ele costumava exclamar, que pena Deus estar tão triste, se eu pudesse consolar. Gosto tanto de Deus, mas ele está tão triste por causa dos nossos pecados. Então assim, ele tinha esse apego ao Sagrado Coração de Jesus. Ele gravou essa frase do anjo na terceira aparição. Isso ficou ecoando dentro dele e ele ficou sempre se lamentando. Poxa, por que as pessoas ainda pecam e ferem o coração de Jesus? A Jacinta e a Lúcia interrogavam muito ele, porque ele fazia orações muito longas, então ele ficava muito tempo no sacrário de joelhos, estava contemplando a natureza, fazendo as orações, e quando elas interrogavam ele nas orações, ele dizia, estou a pensar em Nosso Senhor, que está tão triste por causa dos pecados. Então, às vezes, imaginava-se que ele estava ali no cantinho brincando, ou fazendo outra coisa, né, de rapazes da idade dele, lendo algum livro. E não, ele estava ali pensando que Nosso Senhor estava muito triste. Se perguntavam se ele sofria muito devido à doença, ele dizia, estou muito mal, mas sofro para consolar Nosso Senhor. Ele no leito da cama, né, doente, ele sofrendo com a doença, ele dizia que estava muito mal, mas que isso não tinha problema, porque ele ia consolar Nosso Senhor. Pouco antes da morte, ele afirmou, já me falta pouco para ir para o céu, lá vou consolar muito Nosso Senhor e Nossa Senhora. Alguém pode ler para mim? Isso aí. Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer seu sacrifício gostava de se ocultar até da Jacinta e da Lúcia. Gostava de passar horas diante do sacrário internos e compassivos colóquios com o Senhor. Quando com Lúcia se dirigia à escola, recomendava-lhe, olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Na véspera de sua morte, mandou de madrugada chamar Lúcia. É que vou me confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesse, se me viste, fazer algum pecado, e que fosse perguntar a Jacinta também. Então, assim, a Jacinta e a Lúcia iam, né, no caminho para a escola, e ele desviava o caminho e falava, não, vão vocês duas, porque eu vou morrer mesmo daqui a pouco, então eu vou ficar lá com Jesus, daqui a pouco eu vou para o céu, para você ver, né, ele já sabia mesmo que ele ia. E na véspera da morte, para você ver a alma pura, ele não se lembrava de nenhum pecado que ele tinha cometido, aí ele chamou a Lúcia, né, de madrugada, porque ele sabia que ele ia morrer no dia seguinte, porque ele queria, né, se confessar e comungar antes. E aí ele chamou, Lúcia, me fala algum pecado, porque eu não lembro, me ajuda, né, me fala alguma coisa. E aí a Lúcia falou que ele, certa vez, desobedeceu a mãe. Tipo assim, respondeu, né, um menino, uma criança, e aí ele falou, deve ser por isso que o Nosso Senhor está tão triste, né, por esse pecadinho, assim, né, entre aspas, comparado com o nosso, né, isso às vezes não é nada. E aí ele chamou a Jacinta também. Aí a Jacinta lembrou de um pecado, que ele, certa vez, ele pegou umas moedinhas do pai para comprar algum doce, algum brinquedo, não me recordo, mas que ele tinha feito isso. E aí ele também escreveu para ele se confessar. Então, assim, para
4 de abril de 1919, pela manhã, ele exclamou, né? A mãe estava ao lado dele, a senhora Olímpia, e ele disse: ó minha mãe, que luz tão bonita ali junto da nossa janela, né? Nossa Senhora chegando realmente para buscar ele. E aí, pelas 10 horas da manhã, sem agonia, expirou docemente. O pai, né, que assistiu à morte do filho, disse: ele morreu a sorrir, ele morreu sorrindo. Né? Realmente, Nossa Senhora o veio buscar. E aí, continuando com os apelidos, a Jacinta ela poderia ser chamada de a predileta do coração de Maria. Aí eu queria que a outra pessoa lesse as frases que ela costumava dizer. Aquela senhora disse que o seu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Não gosta tanto? Eu gosto tanto do seu coração. Gosto tanto do coração imaculado de Nossa Mãezinha do Céu. Tu não gostas tanto de dizer muitas vezes: doce coração de Maria, Imaculado Coração de Maria. Eu gosto tanto. Às vezes, andava a apanhar flores do campo e a cantar numa música arranjada por ela no mesmo momento. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado Coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Nossa Senhora pediu comunhões, Jacinta dizia: tenho tanta pena de não poder comungar em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A Jacinta ela tinha uma vontade muito grande de comungar, e como ela era muito pequenininha, ela ainda não tinha recebido a primeira comunhão. Tanto que na aparição do anjo, né, ela não recebeu, né, a comunhão que o anjo ofereceu. Então, conta-se que sempre que Lúcia ia comungar, ela sempre pedia um abraço de Lúcia, porque ela queria sentir Jesus no coração dela. Então, ela abraçava assim, apertado Lúcia, para ela também sentir Jesus. E a pureza dela era tão grande, porque ela catava as florzinhas para levar para Nossa Senhora, né? E ainda cantava uma musiquinha que ela mesma criava na hora. E sempre dizendo do Imaculado Coração de Maria. Aí, quando Jacinta estava doente, Lúcia levou-lhe uma estampa que tinha uma hóstia, né? Jacinta pegou, beijou e, radiante de alegria, dizia: é Jesus escondido. Jesus escondido era o modo que eles se referiam a Jesus sacramentado, né? Do modo que eles se comunicavam. Assim. Queria tanto receber ele. No céu se comunga, se lá se comungar, eu comungo todos os dias. Ó, pureza, né? Que bonitinho. E aí, depois de sofrer muito, morro sozinha. A profecia, né, de que ela morreria sozinha, de que Nossa Senhora iria buscar ela, realizou-se em Lisboa, no Hospital Dona Estefânia, no dia 20 de fevereiro de 1920. E aí, pelas 10h30 da noite, Nossa Senhora buscou para o céu a sua pequenina Flor, sem que ninguém lhe assistisse no último momento. E aí, na manhã do dia seguinte, o cadáver dela foi levado para a Igreja dos Anjos. E aí, passou-se 15 anos, em 12 de setembro de 1935, o corpo ele foi encontrado incorrupto e levado para o cemitério em Fátima. E aí, esse aqui é o corpo incorrupto da Jacinta. E após disso, mais 15 anos, ele foi levado para a Basílica mesmo de Fátima, onde está ao lado do corpo do Francisco também. O do Francisco também está incorrupto. Eu só não coloquei aqui. E aí eu quero deixar essa mensagem aqui no final para todos nós, né? Para que esse estudo não seja algo superficial mesmo, sabe? Só um conhecimento sobre a vida dos santos, porque é muito legal, realmente é muito bonito, só que o que isso pode trazer para a nossa vida? A gente tem sempre que pensar isso. Em tempos nos quais as facilidades, o conforto, o bem-estar, o luxo, os pratos requintados estão cada vez mais presentes, em praticamente todas as culturas, pensar na vida austera que viviam aquelas crianças por amor a Deus e pela salvação das almas, faz com que nos sintamos constrangidos e inspirados pela Virgem Maria. Também nós queiramos fazer essa experiência. Realmente é um constrangimento, a gente vê o tamanho deles e o tamanho da alma que eles tinham, né? Eles eram muito elevados espiritualmente para a idade deles e
afinal, como podemos imitá-los? Rezando o terço, rosário e joelhos ou prostrados por terra, né? Usando uma roupa ou um calçado que não seja tão bonito, da moda ou confortável. A própria Jacinta dizia que a igreja não tinha modas, né? Especialmente aqui eu recordo da modéstia, né? Tanto os homens quanto as mulheres, realmente não usar roupas por vaidade para mostrar o corpo, enfim, né? Tudo isso que a modéstia ela abrange. Dormindo no chão ou numa cama desconfortável, comendo alimentos menos saborosos ou que não gostamos. Isso aqui é muito comum na quaresma a gente fazer, só que eles não tinham isso de quaresma não, eles faziam todo dia, né? Usando o automóvel ou moto mais simples, sem muito conforto, recursos e comodidades. Isso vale para casa também, às vezes a gente quer tanto luxo, né? E isso realmente atrapalha o nosso crescimento espiritual. Entre outros, né? E fazer tudo pela conversão dos pecadores e sempre lembrando de reparar o doce e imaculado coração de Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus. Aqui eu deixei, né, para quem se interessar depois, eu retirei vários trechos desse livro aqui, ó. Era uma senhora mais brilhante que o sol. Tem no site Alexandria Católica para download, né, em PDF. Esse filme também, que eu botei o trechinho, Nossa Senhora de Fátima, eu tirei do canal Filmes Católicos Dublados. E aqueles lá do cantinho são especialmente para crianças, então eu aconselho muito. Eu já li para minha irmãzinha várias vezes, do Francisco da Jacinta, e também estão no Alexandria Católica. E aqui é uma oração que todos nós vamos fazer juntos agora. Vai encerrar? Não, né? Uhum. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco O caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão intensamente como tu, conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração